Boa noite, gente. Graças a Deus, vamos iniciar. Quero, antes de tudo, pedir para que vocês se coloquem de pé. Vamos fazer uma rápida oração. Deus, muito obrigado, Senhor, por mais esse momento, por mais essa reunião, Senhor, rica de conhecimento que o Senhor tem nos proporcionado. Que daqui, Deus, possa sair, Deus, muito conhecimento e muita sabedoria para os empreendedores, Deus, dessas áreas, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar um instante. Queridos, primeiro justificando a ausência do nosso pastor, ele não pôde estar aqui porque ele está em São Miguel, mas está tudo certo. Temos aqui a representante dele, a missionária, o ex, certo? E como sempre a gente vem trabalhando, hoje estamos num número um pouco reduzido, mas o pessoal ainda está chegando, muitos ainda estão no colégio, período integral estão chegando, e a gente tem trabalhado aqui essa reunião do Projeto Atos. Para quem não sabe, o Projeto Atos ele foi um projeto iniciado aqui pela nossa igreja, a ideia que surgiu através da Fernanda Gouveia, que também está chegando, ainda está no trabalho, certo? No meio da pandemia. E esse projeto ajudou diversas pessoas, eu sou uma delas, tá? Que a empreenderem e a começarem a fazer o seu negócio dar certo. Ou seja, em meio tanto desemprego, tanta falta, de oportunidade, a gente conseguiu romper como igreja. Então, se você não vem acompanhando ou perdeu alguma das nossas palestras, você pode acompanhar lá no nosso canal, da Sara Graciliano, tem todas as palestras lá, ok? Então, antes de iniciar, a gente sempre traz um vídeo que traga uma reflexão, e hoje a gente vai trazer um vídeo que fala sobre o maior desafio dos empreendedores iniciais. Então, fica atento, vamos começar anotando já algumas coisas e daqui a pouco nós voltamos, em nome de Jesus. Hoje eu decidi gravar um vídeo para você que está iniciando no mundo dos negócios. Não interessa a sua idade, não interessa o seu momento profissional. Se você está empreendendo agora ou está tentando empreender, ou já está nessa jornada há um tempo, mas ainda se considera um aprendiz, um iniciante, o maior desafio de quem está começando um negócio, de quem está iniciando no empreendedorismo. Se o assunto te interessa, já vai assinando o E-Commerce na Prática, assina o nosso canal, assim você não perde nenhum dos nossos conteúdos. Vamos lá, o maior desafio disparado, dúvidas, falta de conhecimento. Você não sabe o que você vai vender, você não sabe como vender, você não sabe para quem vender, você não sabe por quanto vender, você não sabe fazer um DRE, você não sabe emitir um balancete da tua empresa, você não sabe captar investimento, você não sabe fazer um pitch do teu negócio, você não sabe produzir conteúdo, você não sabe fazer basicamente nada, ou você sabe fazer muito pouco cada uma dessas coisas. Só que eu listei aqui algumas das necessidades que você vai ter e são muitas outras. Imagina você ficar bom em tudo isso. É difícil, né? Pois é, mas é necessário. Se você achava que esse vídeo seria um atalho, você fala, esquece, você não precisa aprender nada disso. Existe uma coisa que você precisa focar, não é um atalho. Esse vídeo é para você enfrentar o maior desafio de um empreendedor iniciante, que é a busca por conhecimento. Você não vai conseguir chegar muito longe se você não entrar de cabeça nesse desafio. Então, para você que está começando agora, o teu grande desafio é aprender ao máximo. É onde tem que estar concentrado todos os teus esforços, é onde tem que estar concentrado todo o investimento, é onde a tua cabeça tem que estar o tempo inteiro, em aprender, em desenvolver essas técnicas para que você consiga tocar o barco no início do teu negócio. Vou te falar uma coisa que pouca gente já te falou, tá, Bruno? Se eu não sei uma coisa, eu contrato outra. Cara, no estágio inicial de um negócio, que é o estágio número 1, tá? Tem algumas metodologias que chamam esse estágio de família. É o estágio onde você vai ter aí os primeiros 5, 7, 9 colaboradores da tua empresa. Cara, nesse estágio você é um mero operador. Então você não vai ser um gestor. Você vai ser um mero operador. Você é o cara que faz uma coisa, bota o chapéu, agora você é o financeiro, agora você é o marketing, agora você é o comprador, agora você é o atendente. E até você ter o teu primeiro colaborador, você vai ser tudo, literalmente, tudo. E você tem que ser bom em tudo. Não dá para ser mediano, não dá para ser medíocre. O mercado não tem mais espaço para quem é medíocre e muito menos para quem é mediano, não tem. Você tem que ser muito bom. E lá na frente, daqui a uns 5, 10 anos, você vai ter que ser excelente em tudo. O mercado não vai ter mais espaço para os bons. Acredita no que eu estou te falando.
O mercado está afunilando. Então, adquira o máximo de conhecimento possível. Bruno, o que eu vou aprender tudo? Não, conhecimento específico. Tá? Então, você tem que definir quais são as suas prioridades de aprendizado, quais são os seus maiores gaps. E você vai ler livros, ouvir podcast, assistir vídeo, é o que você está fazendo agora, comprar curso, comprar treinamentos mais avançados, imersões presenciais, se relacionar com outros empreendedores, buscar um mentor, conversar com consultores, conversar com quem já trilhou esse caminho, se relacionar com outros empreendedores. Você faz isso em congresso, em feira, em palestra. E em palestras, então, você tem que ir demais. Você precisa ler biografia de outros empreendedores, cara. Você precisa ler isso. Eu passei a minha adolescência inteira, estava até conversando com a minha equipe esses dias, eu passei a minha adolescência inteira lendo biografia de empreendedores. De 14 a 15 anos eu peguei o hábito de ler, né, desde essa época, e é a leitura que mais eu gostava. Para eu dizer, nessa fase aí de 14 até uns 20 anos, só teve um livro que eu li que não foi biografia de empreendedor, que foi o Código da Vinci, que foi um livro que me fisgou naquela época lá. Mas biografia de empreendedor é só o que eu lia. E se eu não tinha nenhuma para ler, eu relia as que eu já tinha lido. Porque você aprende, cara, você aprende muito sobre as dificuldades, sobre como esse cara enfrentou desafios, sobre como ele superou esses desafios. Mas isso somente não é o bastante. As biografias, elas te dão visão, elas te dão insight, elas te motivam, mas elas não te ensinam a técnica, elas não te ensinam a operação. Então, livros técnicos, podcasts, cursos, treinamentos, imersões, masterminds, mentoria, palestra, congresso, conversar com outras pessoas, networking é fundamental. Você vai precisar investir muito daqui para frente nisso tudo. Ah, Bruno, não tem dinheiro. Cara, livro você tem, podcast tem de graça aí, vídeo no YouTube tem de graça. Então, não é desculpa. Se você quer empreender, não interessa se você vai fazer, não interessa quando, você tem que começar a adquirir conhecimento, porque essa vai ser a sua maior barreira. Se você não conseguir resultado no teu negócio, pode ter certeza que o motivo foi esse. Obviamente, existem outros motivos de insucesso em um negócio, mas qualquer que seja o insucesso no teu negócio é que você não teve competência, ou seja, você não se tornou uma pessoa competente em resolver o problema. Né? A pessoa fala, fulano de tal é incompetente, acha que a gente está falando mal, denegrindo a imagem do outro, mas não é. Incompetência é a falta de competência, ou seja, de habilidade de resolver um assunto específico. Então, você vai acabar quebrando o negócio por incompetência. Porque você não sabe gerir, você não sabe administrar, você não sabe fazer tráfego, você não sabe vender, você não sabe contratar pessoas, você não sabe delegar para as outras pessoas, você não sabe produzir conteúdo, você não sabe calcular preço, você não sabe posicionar o teu produto no marketplace, você não sabe montar uma loja virtual. Você precisa aprender tudo isso e só com muito conhecimento que você vai conseguir atrair pessoas muito boas para trabalhar com você. Então essa era a grande reflexão desse vídeo, né? O maior desafio dos empreendedores iniciantes, dos empreendedores no estágio inicial, é a busca por conhecimento, é o aprendizado. Se esse vídeo fez sentido para você, deixa... Pelas palestras que a gente já vem tendo aqui, a gente já viu que não. Mas claro, a gente já está caminhando aqui há algum tempo, então é necessário que de fato a gente busque sim se aperfeiçoar, busque sim ter mais conhecimento. E hoje nós trouxemos um tema, né, para a gente trabalhar que se fala atividade empreendedora. Então o que é que você sabe fazer? Tudo que você precisa primeiro é ter um ponto inicial. O que é que você sabe fazer e como transformar isso em um negócio rentável. E para palestrar hoje para vocês, só lembrando, tá? A gente tem duas partes. A primeira parte, o palestrante vai falar aqui, vai expor aí, trazer o conteúdo, o conhecimento dele para vocês. E na segunda parte nós vamos ter aqui as perguntas e respostas, a entrevista com ele. Então nós vamos distribuir aí para vocês papeizinhos, canetas, para vocês colocarem as dúvidas de vocês. E na segunda parte a gente vai fazer, tá? Então quero apresentar para vocês, aqui o palestrante de hoje é o pastor Randolfo Souza. Ele tem 32 anos, é casado, é empreendedor e tem uma hamburgueria. Ele é consultor imobiliário e tem uma empresa no ramo de corretagem. Ele atua como pastor de 2 igrejas, é formado em gastronomia pela Faculdade Pitágoras e eu queria que vocês recebessem ele com uma salva de palmas.
A paz, queridos. Amém. Me sinto honrado de receber o convite, de estar aqui palestrando, falando um pouco de empreendedorismo para vocês. E melhor ainda que a gente está na casa de Deus, né? Melhor ainda que a gente está num lugar santo e num lugar de conhecimento. Como o vídeo que você acabou de assistir aqui conosco, a casa de Deus é uma fonte. E eu queria falar um pouquinho sobre empreendedorismo e o que ele pode gerar nas nossas vidas e o que nós podemos ser através do empreendedorismo. E eu queria falar um pouquinho disso, abordar, né, contar um pouquinho da minha experiência também pessoal. E depois a gente vai abrir um espaço para você poder fazer perguntas, para você tirar suas dúvidas, né, para destravar alguns códigos e algumas coisas que possam existir sobre a sua vida, tá bom? Como o Igor já me apresentou, me chamo Randolfo, sou casado, sou pastor e gosto de trabalhar, né? Na verdade, eu não escolhi tudo que eu trabalho. Algumas coisas foram acontecendo e outras eu escolhi, eu pude escolher. Mas outras foram as necessidades, as oportunidades que foram surgindo, foram me inclinando, e através dessas oportunidades foram surgindo outras oportunidades. Eu costumo dizer, e eu gosto muito de um versículo da Bíblia que ele diz que tem 3 coisas que não voltam mais. Uma é a flecha lançada, outra é a palavra liberada e a outra é a oportunidade perdida. Então eu aprendi que oportunidades, elas são boas quando ela vem dentro de uma necessidade. E qual é a tua necessidade hoje? Dentro da sua necessidade irá surgir oportunidades. E a gente tem algo meio que místico, né? Que às vezes o crente não pode prosperar. Que às vezes, quando a gente fala um pouquinho de prosperidade cristã, às vezes a gente tem algumas travas, alguns bloqueios, e na verdade é justamente o contrário. A Bíblia diz que o Senhor tem prazer, tem alegria na prosperidade dos seus filhos. Eu gosto muito de um texto e carrego, não estou pregando, eu estou só introduzindo, e isso é um dos pontos da palavra de empreendedorismo, e estou falando isso porque a gente está dentro de uma igreja. Se eu estivesse em outro lugar, talvez eu não abordasse tanto isso, mas a gente precisa destravar isso. Não existe nenhuma restrição dos céus para que você não seja abençoado e não seja próspero na sua área financeira. Os céus cooperam ao seu favor, os céus se alegram em você prosperar. Então não existe nenhum bloqueio do céu. Então assim, não pense assim, eita meu Deus, eu acho que não é que Deus quer isso para mim, não. Deus quer isso para todo mundo. A bênção de Deus está repousando sobre todo mundo, amém, querido? E tem um texto, e eu carrego isso comigo no meu empreendedorismo, que ele está lá no livro de Gênesis 37 e 39, que ele diz assim, na história de José, ele diz assim, quando José já está na casa de Potifar, ele diz assim, e o Senhor, e José, tudo que vinha às suas mãos prosperava, porque o Senhor era com José. Para mim esse é o primeiro princípio para um cristão: seja do Senhor e o Senhor esteja com você. Amém, querido? Então eu já posso passar para os próximos temas, porque eu já abordei 2 coisas que tem tudo a ver com o cristianismo, com religião, fé e com empreendedorismo. Você precisa entender que Deus tem prazer na sua prosperidade. Você precisa entender que se o Senhor for com você, onde você colocar a sua mão, vai prosperar. Seja algo pequeno ou seja algo grandioso, seja algo seu ou seja gestão através da sua pessoa, de um lugar, de um setor, de uma empresa, aonde você estiver, Deus pode fazer aquele ambiente prosperar. Deus prosperava a casa de Potifar, um ímpio, porque tinha um justo lá dentro, que era José, amém? E agora eu vou falar um pouquinho sobre empreendedorismo. Eu comecei minha vida empreendedora, é até brincadeira, né? Assim, no início eu sempre fui curioso, e aquele menino rei não. Então meu pai sempre teve negócio, e eu sempre, depois do colégio, eu ia para o trabalho do meu pai, e eu ficava procurando o que fazer, e eu ficava procurando aprender aquilo para fazer, e eu ficava pedindo, pai, me ensina isso aqui. Pai, me ensina. Não, deixa eu fazer. Ele disse, não, rapaz, já tem uma pessoa que faz. Eu disse, não, mas me ensine. Então, você viu esse vídeo aqui? Uma coisa que para mim é fundamental, e está no primeiro ponto, é adquira conhecimento. O conhecimento, ele é algo que ninguém pode tirar de você. Adquire conhecimento. Então eu sempre tive o desejo, o despertar de adquirir conhecimento. E isso começou muito cedo, eu devia ter mais ou menos uns 12 anos, saía do colégio, ia para a empresa do meu pai, até que um determinado dia, o meu pai montou um negócio, e o meu pai ligou para mim, ligou para minha mãe, na verdade, pediu para falar comigo no telefone de casa, ele disse assim, não sai de casa hoje porque eu quero conversar com você. Eu disse, vem bronca por aí.
E eu tinha 13 anos, nunca esqueci. Ele sentou no sofá da minha casa e disse assim: eu tenho uma proposta para você. Eu quero que você trabalhe. Eu disse: não, mas eu não já ajudo o senhor? Ele disse: não, você me ajuda. Agora eu quero que você assuma uma responsabilidade. Eu quero que você trabalhe. E aí eu comecei a trabalhar com meus 13 anos de idade. Aos meus 14 anos de idade eu já tinha carteira assinada. Então eu comecei a trabalhar muito cedo. Trabalhar como? Meu pai montou uma padaria e eu era caixa e balconista dessa padaria. Eu estudava de manhã e trabalhava tarde e noite, né? Eu estudava de manhã e trabalhava tarde e noite e vivi isso durante uns 4, 5 anos. Então eu aprendi muita coisa, porque eu tive a oportunidade de trabalhar cedo, de empreender cedo e de ouvir e ter experiências com pessoas de muitas áreas. Então isso foi despertando esse desejo. E aí eu comecei a empreender. Minha vida empreendedora começou depois disso, na verdade, porque uma determinada época o meu pai precisou sair desse negócio e ele entregou o negócio para que eu e meu irmão tomasse conta. E nós tomamos conta, porém o meu pai entregou com débito, tinham várias dívidas na época, meu pai entregou com débito, nós tomamos conta desse negócio e ele prosperou durante muito tempo. Mas em uma determinada época a gente não conseguiu mais administrar as dívidas que tinha antiga e as ordens do mês, e a gente tomou a decisão de fechar. Foi a primeira vez que eu quebrei um negócio. Não quebrei por causa da gestão atual, nós quebramos porque tinha débitos antigos muito altos e nós não conseguíamos mais honrar com aqueles débitos e ficou inviável. Foi a primeira frustração que eu tive. Por que eu te contei essa história? Porque eu quero te dizer que todo empreendedor se frustra. Todo empreendedor um dia não vai dar certo, todo empreendedor um dia não vai ter cliente, todo empreendedor um dia a porta vai estar fechada, todo empreendedor um dia ele vai tentar e não vai dar. Um dia ele vai perguntar e alguém não vai responder. Um dia ele vai tentar vender e alguém não vai comprar. E sabe o que eu tenho aprendido esses últimos anos da minha vida? Que a missão do empreendedor é transformar um não em um sim. A gente vai levar muito mais não na vida do que um sim. A gente vai ser muito mais frustrado na vida do que celebrar vitória. Você sabia disso? O problema é que a gente espera celebrar muito mais vitória, a gente espera aceitar muito mais sim, a gente espera ter muito mais cliente. Eu costumo dizer que isso é de negócio para negócio, mas em alguns negócios tem uma proporção, que a cada 10 clientes possíveis você fecha de 2 a 3 e num cenário muito bom 4. Você fecha de 20 a 30 a 40% daquilo que você propõe. Então você vai levar no somatório muito mais não do que sim. Qual a sua missão? É transformar isso num sim. Na igreja é do mesmo jeito, você sabia? Quantas pessoas você não chama para vir à igreja e para converter? Quantos não você leva? E quantos sim você leva? Você leva muito mais não na vida do que sim. A sua missão é transformar isso num sim. E isso é algo que vem da infância. A palavra que a criança mais escuta se chama não. Não pode, não pega, não faça isso, não leve isso. Não pode. Eu tenho uma criancinha em casa pequena, então eu posso falar isso com autoridade. A quantidade de não que eu dou a ela, mas eu dou sim também, para que ela entenda que sempre ela não será rejeitada. Então, para você empreender, você vai ter que aprender a lidar com as frustrações e com os nãos que a vida vai te dar. Posso ouvir o seu amém? Amém. Aqui eu vou falar amém, porque a gente está na igreja, então eu posso falar amém, certo? Então assim, você vai ter que aprender. Aprenda. Por quê? Porque você vai passar por isso. Empreender não é fácil, mas é possível e é maravilhoso. Empreender, eu tenho um negócio e aí eu tenho um colaborador lá que ele disse assim, ele disse, qual é a tua vontade, qual é o teu sonho? Ele disse assim, o meu sonho é botar um negócio para mim. Eu disse assim, quando você for botar eu vou te ajudar. E aí a gente passou um mês lá bem difícil, com muito problema, muita dificuldade. E aí ele chegou para mim e disse assim, pastor, eu acho que eu não vou querer não botar um negócio para mim mais não. Eu disse assim, por quê? Ele disse assim, é muito problema, é muita dor de cabeça, eu olho o senhor aqui às vezes, misericórdia, é muito problema, é melhor eu estar ali no meu lugar. E eu vou te dizer, a maior verdade, se você não está disposto a gerenciar problemas, não seja um empreendedor. Pega isso aí, você vai levar isso para o resto da vida. O empreendedor resolve problemas. Um empreendedor resolve problemas. Você vai resolver o problema de quem? De alguém. Porque você resolveu o problema de alguém, você vai ser recompensado por isso. Quer ver só? Uma mulher, quando ela quer sair e quer ficar bonita, ela vai para onde? Opa, ela vai para onde? Porque no salão o pessoal faz o que com ela?
dá um trato, arruma o cabelo, arruma a unha, tem salão que dá uma massagem, tem um salão que eu ia cortar o cabelo, o homem não tinha isso, o cara dava uma massagem aqui no meu cabelo que eu já dormia lá, eu digo, eu vou ficar vindo aqui direto. O cara, além de resolver o meu problema, cortar meu cabelo, fazer a minha barba, ainda dar uma massagem na minha cabeça, o que a pessoa recebe em troca disso? Uma recompensa financeira. Por quê? Porque ela resolveu o problema de alguém. E quando sai muito bom, a gente ainda vai dar um agrado. Rapaz, ficou bom demais, ficou lindo. E mulher, principalmente, que mulher é graciosa, diz assim, amiga maravilhosa, ficou lindo. Por quê? Porque ela resolveu o problema de alguém. Você precisa entender que empreendedorismo é resolver o problema de alguém, porque você resolveu o problema de alguém, você vai ser recompensado financeiramente por isso. Quem pegou, diga. Amém. Você precisa desenvolver isso. Por exemplo, aqui o Will anunciou, depois eu conto a história da hamburgueria, mas eu tenho uma hamburgueria, sabe o que eu resolvo? Eu resolvo o problema da fome de muita gente. E o cara no final fica feliz da vida e paga feliz da vida. Por quê? Porque ele estava com fome e saiu alimentado, uma comida gostosa, legal. Eu resolvi o problema de alguém, porque eu resolvi o problema de alguém, eu recebi, e por aí vai. E tantas experiências. Quem vende som? A gente abriu uma igreja agora recentemente, o som disparou. Eu comprei 2 caixas de som por R$1.000 e poucos, uma época dessa. Eu fui comprar 2 caixas de som agora para outra igreja e paguei R$6.000. Mas onde eu fui? Precisava ter um som. Eu fui na loja de som. E porque eu fui na loja de som, o cara resolveu o meu problema, me deu um desconto legal, me parcelou lá. Eu comprei, ele resolveu o meu problema e ele recebeu R$6.000. Entendeu? Empreendedorismo é isso. Aí você vai ter que escolher qual problema das pessoas você vai ter que resolver. Se você não está disposto a resolver problema de ninguém, nem ter dor de cabeça, não empreenda. E eu não estou querendo te desanimar, eu estou querendo te encorajar. Por quê, pastor? Eu estou querendo fazer você estar ciente daquilo que você vai estar esperando. A pior coisa do mundo é você entrar num negócio assim, eita, eu pensei que era diferente. Não pense não. Quando eu vou falar de Jesus para alguém, eu digo logo assim a ele, eu digo, não pense que a sua vida vai ser flores não, porque evangelho não vai transformar a sua vida numa maravilha não. Evangelho vai fazer você passar pelas dificuldades da vida com o Senhor Jesus do seu lado, tendo a certeza da vitória. Então eu não engano ninguém. Então empreendedorismo você não pode ser enganado, amém? Depois que você entende isso e está disposto a viver isso, e aí vem começar os planos, os projetos, as ideias, as execuções, e aí segue a pauta da minha mensagem, amém? Primeira coisa que eu te disse, aprenda com as frustrações e a ouvir não, e aprender com as oportunidades que a vida vai te dar. Esse é um ponto muito importante. Segundo, aprenda a resolver o problema dos outros, porque você resolve o problema de alguém, você vai ser recompensado financeiramente. Pastor, e agora? Vamos para a parte boa, que é a execução. Como é que eu empreendo? Você precisa ter uma ideia. Como é que você vai? Eu estava conversando aqui, eu vim com o Paulo, um discípulo meu lá, eu estava conversando aqui com ele tinha tem uma vontade de empreender também. O que é que você vai fazer? Como é que você vai empreender? Assim, você precisa ter uma ideia, você precisa ter um negócio, você precisa começar. Eu falei aqui de salão de beleza, acabei de me lembrar. Eu vou cortar o cabelo lá num irmão da igreja, ele é guitarrista lá da igreja e ele tem uma barbearia. E aí eu vou cortar o cabelo lá. E quando eu vou cortar o cabelo lá, toda vez ele me conta uma experiência nova, acho bem legal. Ele disse assim, pastor, agora eu estou vendendo máquina de barbear. Eu disse, como é que tu está vendendo aqui no salão? Ele disse, não, eu compro na internet mais barato, coloco no site e vendo. Eu disse, como é que tu faz isso? Ele disse assim, eu compro de um site da China, que eu peguei e descobri, eu descobri a palavra, conhecimento. Eu descobri que eles vendem mais barato, demora mais um pouquinho para chegar, mas chega. Quando chega, eu lanço e vende assim, eu não boto tão caro e vende, e aí eu agrego a minha renda. Ele já tem uma renda, estava agregando a renda dele. Por quê? Porque ele decidiu começar. Isso a gente diz, não, da China é muito difícil, ninguém vai comprar. Você precisa acreditar. Você precisa ter uma ideia, precisa acreditar nessa ideia mais do que ninguém. Agora a gente vai para o plano de execução do empreendedorismo na palestra. Você precisa ter uma ideia. E essa ideia você precisa acreditar acima de ninguém. Alguém vai chegar para vocês e dizer, isso aqui não vai dar certo não. Isso aqui não vai dar lugar não, isso aqui não vai dar liga não, mas você precisa acreditar que vai dar certo, você precisa acreditar que vai dar liga. Não, eu vou vender sapato. Ah, mulher, tu vai vender sapato, todo lugar tem loja de sapato, mas eu vou vender sapato e eu vou começar e vai dar certo, e vai fluir, eu vou ter uma ideia, depois dessa ideia eu vou adquirir conhecimento, depois dessa aquisição de conhecimento eu vou planejar o negócio. Pegou? Ideia, conhecimento, planejamento.
Ideia, conhecimento, planejamento. Porque se você tiver só a ideia, querido, ideia todo mundo tem. Conversa com alguém, quando você vai conversar com alguém diz, esse negócio aqui é bom, dá dinheiro. E tem gente que tem ideia e tem gente que copia a ideia. Ideia boa é copiada. Então, quando você tiver uma ideia boa, se prepare para ser copiado. Quando você tiver uma ideia boa, se prepare para ser copiado. E não fique triste por isso. Na verdade, tenha alegria, porque você está sendo copiado, você está fazendo algo bom. Quem é um diferencial vai ser copiado. Certo? Pegou? Ideia, conhecimento, planejamento. Você tem que planejar o que é que você vai fazer. Você tem que perguntar, você tem que sondar, você tem que fazer uma pesquisa de campo, você tem que fazer um estudo e por aí vai. Tantas e tantas experiências que você pode agregar ao planejamento. Você tem que fazer conta, você tem que perguntar, você tem que procurar saber com quem já sabe, com quem já fez. Não tem medo. Uma coisa que eu aprendi na igreja. O Bispo Robson, inclusive, ele diz assim: o que você precisa já existe e está na mão de alguém. Você precisa aprender a dar honra e a reconhecer quem já tem ou quem já sabe. O problema é que a gente está começando e acha que já sabe de tudo. É o que o vídeo acabou de falar para você. Você tem um amigo aí que se acha sabichão? Diga a ele que ele precisa aprender. Diga a ele que ele precisa adquirir conhecimento. Certo? Então você precisa ter a ideia e você precisa planejar essa ideia. Depois que você planejar essa ideia, o que você precisa fazer? Você precisa executar. Tem muita gente que tem ideia e planeja. Eu mesmo já tive várias ideias, já planejei várias coisas ministeriais, emocionais, financeiras, empreendedorismo e nunca coloquei em prática, você sabia? Outras pessoas colocaram e deram certo. E eu disse assim comigo, eu já pensei em botar isso. Daqui a pouco eu passo, alguém viu, colocou e deu sempre certo. Quem já teve essa percepção aqui, né? Interessante, né? Você teve uma ideia e disse assim, rapaz, por que você não fez? Por que você não executou? Pastor, porque essa é a parte mais difícil. E quem foi que disse que empreendedor é fácil? Empreender, na verdade, é fácil. Empreendedorismo não é fácil, é difícil, mas você precisa executar, você precisa vencer essa barreira. Depois que você vence a barreira do início, acabou. Você vai embora. Você vai aos trancos e barrancos no início, mas vai pegando, vai aprendendo, vai conhecendo, vai ajudando. E aí você vai para a execução. É o próximo passo. A execução, ela vai florescendo em você, ela vai fortalecendo você, ela vai começando você. Você precisa começar. Se você já tem uma ideia, adquira conhecimento, planeje e comece essa ideia. Pastor, quero começar. Não comece grande não, comece pequeno. Tudo que é grande, um dia começou pequeno. Não tenha medo e nem vergonha de ser pequeno. Comece pequeno. Não queira começar grande, comece pequeno, vai dar certo. Acredite mais do que todo mundo. Acredite mais amanhã em você do que você está acreditando hoje. Acredite. Por quê, pastor? Porque vai ter dias que você vai querer acreditar e você vai olhar para situações assim, não vai dar. Você precisa acreditar. Amém? Depois que você estiver executando, legal, tem coisa que você consegue fazer sozinho. Comece sozinho. Pastor, para eu executar e começar, o que é que eu preciso? Você precisa começar com o que você já tem. Você precisa começar com o que você já tem. Sabe qual é o mal da gente? É que a gente acha que para começar a gente precisa de muito. Você não precisa de muito para começar, você precisa de pouco. Você precisa começar com o que você já tem. Execute com o que você já tem na sua vida, na sua casa, na sua família. Execute com o que você já tem. Tem um vídeo que eu assisti na internet, mas como me chamou a atenção. Era um rapaz bem humilde, mas era aniversário da esposa. E ele não tinha condição de fazer uma festa, ele não tinha condição de dar um presente. E na casa dele não tinha um banquete. Tinha alimentos simples. Mas sabe o que ele preparou? Ele preparou uma mesa regada de alegria. Um mega café da manhã, com as coisas mais simples que você possa imaginar. Uma bolacha creme crack, uma água, um suco, uma fruta e um pão com manteiga. E um ovo. Coisa bem simples. Com café da manhã chique, não tem nada. Mas tem muito amor, tem muita coragem e tem execução. Pegou? Se você pegou, diga amém, me ajude aí. Tem execução. Pastor, mas não está perfeito. É melhor feito do que perfeito. Quem começa fazendo o feito, daqui a pouco faz perfeito. Mas quem espera fazer o perfeito, nunca vai fazer o feito. Você precisa desenvolver isso, você precisa gerar isso, você precisa administrar isso aonde? Na sua mente. A sua mente é o celeiro. Execução, ideia, planejamento. E aí você vai vingando. À medida que você vai crescendo, você precisa desenvolver uma equipe. Você precisa montar uma equipe. Às vezes a equipe é você e você mesmo
com a sua sombra. Mas vai chegar uma hora que você vai precisar aumentar. Pega essa, não tenha medo de crescer. Quem tem medo de crescer vai ficar sempre na zona da mediocridade. Não tenha medo de crescer na sua vida ministerial, na sua vida emocional e na sua vida financeira. Não tenha medo. Para mim, um empreendedor nato é aquele que gosta de assumir riscos. Quem tem medo de assumir risco não vai empreender. Hoje eu estava, por incrível que pareça, numa empresa a qual os proprietários são meus amigos e eu presto uma consultoria para eles espiritual. Porque eu vou lá, eles me chamam para orar na igreja, na empresa deles. Eles dizem assim, pastor, vem aqui na empresa, eles reúnem os funcionários e me chamam para orar. E aí eles, além dessa consultoria espiritual, a gente bate um papo também sobre empreendedorismo. Eles são nossos amigos e a gente bate um papo sobre isso. E ela estava me falando de um evento que ela vai fazer promocional. E ela disse assim, eu tenho que acreditar mais do que todo mundo. Eu tenho que acreditar. Ela vai fazer um queimão. Ela trabalha com loja de roupa. Ela vai fazer um queimão. Mas sabe o que ela fez? Ela disse assim, eu acredito tanto que a promoção, que o queimão vai dar certo, que eu comprei mais peças do que o meu estoque tinha. Olha que forte isso. Porque quando você vai queimar, entenda, para você entender quem não entendeu, você vai queimar aquilo que você já tem. Ela disse, eu acredito tanto que eu consegui comprar alguma coisa num preço legal, que vai dar para vender num preço legal, para somatizar com aquilo que eu já tenho, porque eu creio que o que eu já tenho não será o suficiente, porque vai ser muito bom. Pegou? Você tem que acreditar mais em você hoje do que em você ontem. Imagine o que as pessoas vão dizer. Não espere a aprovação das pessoas. Entenda, planeje, sonde, escute o conselho, mas não dependa da aprovação das pessoas. Tem um versículo que diz assim, na multidão de conselheiros há sabedoria. Escute, pondere, mas execute, acredite, planeje, monte a equipe, forme e vá em frente, siga, assuma os riscos. Legal? Assuma os riscos, não tenha receio de assumir os riscos, não tenha receio de assumir os seus riscos, empreenda, não tenha esse bloqueio, não tenha essa resistência, não tenha essa trava. Depois, tenha foco e determinação, para quê? Para seguir em frente com a sua execução, para seguir em frente com o seu plano, para seguir em frente com a sua meta, e depois estabeleça metas pequenas. Tenha foco e determinação. Qual o ramo que eu vou seguir? Qual o lugar que eu vou seguir? Eu vou ter foco e determinação para atingir meta. Pare de projetar metas grandiosas demais, porque quando você vai demorando para atingir, você vai desanimando. Então estabeleça metas pequenas, metas semanais, metas diárias, metas mensais, pequenas, alcançáveis, não na sua zona de conforto. Ela tem que puxar você sempre um pouquinho para frente. Até que na igreja a gente trabalha com metas, você consegue entender melhor. Mas eu estou falando de empreendedorismo. Então estabeleça isso para que você consiga chegar. Pastor, se eu não cheguei, revise, supervisione, corrija as falhas e comece de novo. Tente de novo, execute de novo. Não tenha medo de errar, não tenha medo de falhar, porque você vai errar em algum momento, você vai falhar em algum momento, mas aprenda, logo no início que eu falei, a gerenciar problemas. Aprenda a resolver problemas. Todo empreendedor não foge na hora do problema, ele se apresenta. Você já viu gente que quando tem um problema, ela se esconde, ela diz, vai ali, fulano, vai ali, vai tu. O empreendedor, quando apresenta o problema, ele diz, pois não? Aonde é? Qual foi a situação? Aonde é? Como é que a gente resolve? Pegou? Não fuja, em frente, se apresente. Você vai começando a se destacar. Na igreja, pastor, não sei não, na igreja você já viu quando quebra alguma coisa na igreja e não aparece ninguém? Quebrou. Nunca vi. Em casa, misericórdia. Apresente, resolva o problema. Eita, quebrou esse cabo aqui. Eu não sei não quem conserta esse cabo não, mas esse bicho aqui mexe na mesa. Ô fulano, como é o teu nome? Vitor. Onde é que a gente compra a cabeça desse cabo? Onde é que a gente troca isso aqui, Vitor? Isso é liderança. Isso é ser empreendedor. O empreendedor resolve e não arruma problema. Ele resolve o problema. O empreendedor soluciona. Mas eu não sei. Você não sabe, mas tem alguém que sabe. Tem alguém que vai ser remunerado para isso. E o cara é empreendedor, conserta, é mesário, mexe com som. Vem cá, cara, eu conserto isso aqui, eu troco e recebo. Acabou. Passou.
O empreendedorismo, e isso é ser empreendedor. O empreendedorismo, você pode prestar um serviço, você pode vender algo, você pode gerar algo, você pode criar algo. E hoje o mercado digital, querido, facilitou demais isso. A chance, a alavancagem, a escala é muito forte através do mercado digital. É algo que você tem que explorar. Tudo que você for empreender, um conselho que eu posso te dar: não se limite ao seu campo local. Entre no mercado digital. Ele vai impulsionar a sua visão, a sua ideia, o seu negócio, e você vai alcançar muito mais êxito no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? E por último, para encerrar a pauta aqui do empreendedorismo, cuidado com o desânimo. Cuidado com a frustração, porque ele vai bater, ele vai vir. Eu já quebrei 2 vezes na minha vida. Eu já botei 2 negócios e os 2 não deram certo. Mas eu recomecei todos os 2. Não na mesma área, não no mesmo ramo. Comecei em outro ramo, de outra maneira, de outra forma. Mas eu recomecei. Por que eu estou te contando isso? Porque você vai frustrar. Talvez você não quebre, mas você vai desanimar. Talvez você nem comece, porque você foi começar e já deu errado, já desanimou. Você pensou, você projetou, você idealizou, você adquiriu conhecimento e disse: vou começar. E na hora que estava começando, surgiu um problema, uma situação, uma dificuldade, e aí essas são as resistências, elas sempre irão surgir, elas sempre irão acontecer. Vença as resistências, vença sua alma, vença o seu eu, vença sua mente e vença as resistências externas, vença as internas e vença as externas. O desânimo, o desconforto, a zona de conforto são resistências internas, você precisa vencer. Por quê? Porque você vai passar por isso e você precisa ter um gerenciamento de alma muito bom. E é por isso que eu digo que o cristão sai na frente. O cristão aí, meu irmão, ele dá um salto, porque ele tem comunhão com Deus, ele sabe, a Bíblia diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo colocar diante de Deus as vossas orações, as suas ansiedades com orações, com súplicas e com ações de graças, e a paz de Deus, que excede de todo entendimento, guardará sua mente e seu coração. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vai amanhecer. O cara diz: meu irmão, eu estou triste hoje, eu desanimei hoje, mas amanhã eu vou me levantar, amanhã eu vou começar de novo, amanhã eu vou vender de novo, amanhã eu vou para frente de novo. Hoje não deu certo, hoje eu não vendi, hoje a porta fechou, mas amanhã vai certo. Esse mês foi difícil, fechei no vermelho, mas mês que vem eu vou fechar no verde, mês que vem eu vou fechar no verde, no azul, no amarelo, vai estar tudo maravilhoso no nome de Jesus Cristo. Você precisa crer, você precisa acreditar. E aí é por isso que eu digo que o cristão sai na frente, porque ele tem uma comunhão, um relacionamento que outras pessoas não têm. Você precisa trazer isso para você. Por quê? Porque o Senhor era com José, e tudo que José fazia prosperava. Você vai ter que ir embora. Eu trouxe agora para uma situação espiritual, mas todo mundo tem uma fé. Você vai conversar com um empreendedor, um crê num Buda, outro crê no trabalho, outro crê em ele mesmo, outro é espírito, outro é católico, outro é evangélico. Cada um tem o seu lance de fé. O outro crê que não existe nada, mas existe uma força maior. E por aí vai. Mas eles creem em algo, outros creem que é só o trabalho que resolve. Cada um tem sua crença. Mas o empreendedorismo são feitos de pilares. Eu estou unindo o empreendedorismo com a minha fé, com aquilo que eu creio, com aquilo que eu acredito, com um ser maior. Amém? Eu não estou desmistificando nem quebrando nada, eu estou unindo, porque cada empreendedor, se você for conversar com os grandes empreendedores, cada um tem sua fé, cada um tem sua crença, cada um tem sua história, cada um tem o seu berço, a sua mudança, a sua trajetória, e por aí vai. E eu tenho aprendido nisso. Eu vou te contar uma experiência, eu tenho várias, mas eu não tenho tempo para contar todas, talvez no momento das perguntas a gente conta. Mas essa minha última experiência, eu te contei que eu abri 2 negócios, não deu certo, que eu comecei a trabalhar muito cedo. E esse último negócio que eu abri, quando eu quebrei da segunda vez, eu disse: eu vou adquirir conhecimento. E eu decidi fazer uma faculdade. Já tinha feito 2 faculdades, não tinha conseguido terminar. Eu disse: eu vou fazer e vou terminar. Aí fui fazer, eu já tinha feito administração 2 vezes, não tinha conseguido terminar. E eu disse: eu vou fazer uma coisa que eu gosto, que eu tenho prazer. Eu fui pesquisar, fui fazer teste vocacional, fui procurar coisas que eu me identifico. Eu disse: o que é que eu gosto de fazer? Eu gosto de cozinhar. Eu amo cozinhar. E ele me relaxa, ao ponto de eu chegar em casa estressado. E aí, campeão, dormiu aí? Aí. Você gosta de cozinhar ou só gosta de comer? Aê, garoto. E o bicho tem voz de pregador. Desenrolado. Salva de palmas aí pro campeão. É dormiu, porque eu gosto de cozinhar e comer depois. E eu cozinho beliscando, aí é melhor ainda, provando. E aí eu chegava em casa, igual ao ponto de eu chegar um dia estressante do trabalho, eu dizia assim: moço, fica aí que hoje eu vou fazer um negocinho.
de deixar o meu celular, pegava o que tinha na geladeira, comprava alguma coisa, ia cozinhar e eu esquecia do problema que eu tinha. É feito quando eu venho na igreja. Não tem dia que a gente vem na igreja e você está aqui, você está com a cabeça cheia, quando daqui a pouco o louvor, você conecta com o louvor, conecta com Deus, você parece que está numa outra dimensão, não é não? Mesma coisa eu fazia isso, eu digo, eu gosto disso aqui, eu vou, aí fui pesquisar os cursos, as possibilidades, aí abri uma turma de gastronomia, consegui um desconto legal. Olha, moro lá embaixo, moro na Ponta Verde, vim fazer gastronomia aqui. Todo dia da Ponta Verde para cá eu dava mais de 1 hora. Eu digo, Jesus, quando eu passei por aqui, eu disse assim, e um trânsito, de lá para cá, porque vinha nos horários de pico. E eu disse assim, estava dizendo até o Paulo, eu vinha para cá quase todo dia, para estudar. E foi muito, muito bom no início. Mas na segunda etapa da minha conclusão, a minha sogra, eu e minha esposa cuidávamos da minha sogra tinha CA, e o último semestre ela entrou em crise profunda, e foi os últimos meses de vida dela, e foi muito, mas muito difícil terminar a faculdade. Ao ponto de eu não dormir à noite, dormia 1 hora, 2 horas, porque ela tinha crises à noite, e eu saía de casa de manhã chorando. Mas eu dizia assim, eu vou terminar. Porque eu já fiz 2 vezes e não terminei. Eu vou terminar. Ao ponto de eu não chorava porque tinha que vir para a faculdade, eu chorava porque eu estava cansado. Porque eu estava enfadado, meu corpo estava pesado, estava precisando de repouso, de descanso, mas eu tinha um compromisso, eu botei aquilo como eu digo, eu vou terminar. E algumas vezes eu saí de casa nessa vibe, nesse espírito. Mas quando eu chegava e melhorava, o ambiente melhorava, eu já mudava e eu já saía diferente de como chegava. Mas o início, a resistência, lembra que eu falei da resistência? Era a resistência para fazer, para executar. E eu terminei. Quando eu terminei, uma pessoa chegou, eu nunca esqueci, perguntou para mim, tu vai abrir o quê? Eu disse nada. Aí ele disse assim, por que tu fez gastronomia? Se tu não vai abrir nada. Eu disse assim, porque eu estou adquirindo conhecimento. Porque aí é a minha visão. Eu disse assim, eu acredito que quando eu estiver bem mais velho, eu vou abrir alguma coisa nessa área de alimentação. E eu adquiri conhecimento, mas a gente se esquece que a gente trabalha com um Deus bom, poderoso, que abre oportunidades no meio de necessidades. E por que eu te contei a experiência da faculdade? Porque eu adquiri um conhecimento, eu construí uma reserva, mesmo sem saber quando eu ia utilizá-la. Ponto do empreendedor, e para mim é um dos pontos principais, constitua reservas, principalmente reservas de conhecimento. Depois que você tiver outra estrutura, constitua. Se você estiver ganhando dinheiro, não gaste tudo, faça reservas. Se você tiver equipe, construa, prepare, faça reserva. Tudo na sua vida faça reserva, espiritual, natural e emocional. E aí eu terminei a faculdade. E aí quando eu terminei a faculdade, no ano de 2019, eu terminei em 2018, no fim de 2018. E no fim de 2019, as coisas deram uma melhorada financeiramente na minha profissão de corretagem. Eu tive a possibilidade de construir um empreendimento. E eu conversei com a minha esposa, a gente idealizou, planejou e executou. O que é que a gente vai fazer? Vamos construir um salão de festa. Minha esposa gosta dessas coisas, mexi, eu linkei com ela, eu disse, eu vou construir. E a gente começou a comprar as coisas, tudo de salão de festa, toalha, mesa, cadeira, compramos tudo, devagarinho, fomos comprando, fomos construindo. Pastor, como foi que o senhor construiu? Eu construí pela fé. Eu não tinha o dinheiro de construir tudo, tinha o dinheiro de começar, mas eu disse assim, se eu não começar, eu não vou terminar. Então essa é a minha experiência. O conselho que eu te dou, tenha tudo e comece. Mas se você não tiver tudo, você vai esperar ter tudo para começar? Então assim, eu arrisquei, eu ousei, eu disse, eu vou começar. E aí comecei. E fui. E a gente foi construindo, ganhava um dinheiro, botava lá, vendia uma coisa, botava lá, vendia um carro que eu tinha, botei lá, e fui construindo devagarinho, fui construindo. E a gente estava terminando. Quando estava perto, na metade para o término, veio a pandemia. 2020, março de 2020, veio a pandemia, parou tudo, zerou tudo. E aí eu disse, eita, não, a perspectiva no final do ano melhora. Aí quando eu estava de agosto para setembro de 2020, a gente terminou o salão, o bruto dele. E aí eu disse, e agora? Aí disse, não, vai voltar em novembro para dezembro, as coisas vão melhorar. Aí começou a segunda onda. Estava despontando a segunda onda no exterior, ia chegar aqui no Brasil. Aí eu disse a minha esposa, chamei ela e disse assim, não vai ter festa não, nem em 2020, nem em 2021 vai ter festa mais não. E agora, o que é que a gente faz? Todo o dinheiro que a gente tinha está aqui dentro. E agora? Ela disse, eu não sei não. Aí sabe o que a gente aconteceu? Pegou Covid, a gente.
Aí pegamos Covid. Quando pegou Covid, eu trabalho muito, aí passei 14 dias, eu peguei, acho que 2 meses depois um mês depois daquele pico maior, tava ao ponto de quando a gente ia para o hospital não tinha nem vaga. Fui para o Arthur Ram, para a Santa Casa, eles não conseguiam receber de tanta gente que tinha, foi naquele pico bem alto mesmo. E a gente se isolou em casa, e aí o que é que eu fui fazer? Adquirir conhecimento, fui fazer um curso digital. Tinha um curso na internet, eu comprei, era um curso nessa área, eu já gostava de produto, de comida, já tinha feito gastronomia, já tinha um entendimento, já gostava de cozinhar, já tinha umas receitas. Eu disse, eu vou montar uma hamburgueria. Ele disse, tu vai montar aí o salão de festa? Eu disse assim, quando voltar a gente abre o salão, mas eu vou montar, não posso ficar parado, eu preciso rodar. Ela disse, se você vai, eu vou junto. Eu digo, então vamos. Aí estudei, fiz o curso, peguei a linhagem e abrimos. Com maior receio, com maior dificuldade, mas ousamos. E o que é resultado? Ela pegou, por incrível que pareça, pegou. Por quê? Porque estava tudo fechado. Eu peguei a dica do curso que eu fiz, o curso disse assim, monte o seu negócio baseado no delivery, porque o cenário vai fechar tudo e a tendência do delivery vai crescer, investir numa embalagem top, numa estrutura top, construir tudo baseado naquele conhecimento que eu tinha adquirido. O resultado, estourou, deu certo, ao ponto de quando a pandemia estacionou e agora, eu sentei com ela, fiz uma reunião e a gente abortou o projeto do salão de festa. É grandão o prédio. Aí a gente abortou. Por quê? Porque pegou o outro negócio. Por que eu estou te contando essa jogada? Porque na minha mente tinha um negócio, mas a oportunidade no meio da pandemia inclinou para outro. E aí eu creio na minha fé que foi Deus que inclinou. E aí a gente entrou. E o que a gente pensou de um lado supriu do outro. Oportunidade dentro de uma necessidade. O empreendedor precisa ter coragem e abraçar isso. Mas ele vai estar onde? Vai estar escondido ou vai estar na zona de combate? Você precisa estar nesse lugar, você precisa estar nessa zona de combate, porque aí você vai. E aí você foi. E foi assim na minha vida, tem sido assim na minha vida. E eu louvo a Deus por isso. Agradeço a Deus, a minha casa, minha família, meus amigos. Mas por que eu estou te contando essa experiência, um pouco do meu testemunho pessoal e um pouco dos tópicos aqui da minha palestra? Para te inspirar. Para te inspirar a não parar, a não desistir dos seus sonhos. Talvez você nem execute por esses dias. Talvez seja como eu, você está adquirindo conhecimento para executar lá na frente. Mas não pare, não desista. Você está recebendo hoje aqui, ninguém pode tirar de você. Você tem recebido nesses últimos meses, nessas palestras, nesses eventos, ninguém pode tirar de você. Quando for quinta que vem, chama alguém. Meu irmão, eu quero compartilhar com você algo que eu tenho recebido que tem mudado a minha vida e vai mudar a sua. Ele vai perguntar para você, tu está vivendo o quê? Ele diz assim, eu ainda não estou vivendo, mas eu vou viver. É uma declaração de fé. E eu vou viver. Então pega isso, se levanta e começa a idealizar, buscar conhecimento e planejar. E no tempo certo, execute. Não tenha medo de executar. Eu te inspiro com essa palestra para que você desenvolva e que você seja cada vez mais revolucionário e idealizador no mercado que Deus te plantou e te colocou, no nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe e fique na paz. Eu vou passar aqui para o Igor para ele conduzir os momentos aí da perguntas. Certo, a gente vai colocar aqui umas cadeiras, certo? Pedir para o pessoal tirar aqui o púlpito. Você que não anotou e quiser perguntar também, a gente levanta sua mão, a gente leva o microfone até você. Você pode fazer uma pergunta diretamente ao pastor, tá? Mas nós vamos estar recolhendo agora também os papeizinhos. Já teve alguns aqui. E quem vai entrevistá-lo, né, e editar as perguntas é a CEO da Novo Conceito, a empresária aqui, Weslane, e missionária também. Aí, som. Pensei que tinha descarregado. Amém. Pastor, então, esse aqui é uma parte dos empreendedores aqui da igreja, né? Tem vários negócios aqui. O Igor, ele empreende nos donuts dele. Depois dá uma olhada. Quem mais aqui? Fala da sua empresa aí. Quem fala? Fala aí. Faz assim, eu. Trabalho como consultora de beleza. Mary Kay, arrasou, consultora de beleza. Loja de roupas femininas. Mais alguém? Calçados, eu tenho um. Mais alguém?
Mas alguém quer falar? Amém. Estão tímidos. Mas, pastor, assim, realmente, tudo que o senhor falou, pelo menos pra mim, acho que cada um assim tá assim, queixo caído. A máscara dá pra, né, tá tampando, mas foram palavras realmente motivadoras que com certeza vai impulsionar de uma forma assim sobrenatural a vida de muitas pessoas. Isso foi muito, muito impactante mesmo. Era algo que eu estava precisando ouvir. Foi uma palavra muito forte. Eu acho que cada um aqui recebeu e vai levar isso para o resto da vida, com certeza. Mas aqui tem umas perguntas que o pessoal já fez e eu vou perguntar ao senhor se o senhor pode estar abrindo para falar o quanto o senhor quiser. A primeira o senhor disse que já teve outros 2 negócios que não deram certo. Como você lidou com isso? Boa pergunta. Vou responder, só para não esquecer. Falaram aqui da variedade de negócio. Deixa eu dar mais uma dica. Um bom empreendedor não tem medo de concorrência. Ele é o seu maior concorrente. Ajude a impulsionar o negócio do seu amigo e do seu irmão. Vai na página dele, não precisa ele pedir não. Vai na página dele, compartilhe, impulsione. Marque ele lá, dê um arroba. Hoje o mercado digital é muito bom, né? Dê um arroba nele lá. Faça isso. Eu aprendi isso com uma influenciadora e empreendedora. Ela diz assim: Dolfo, todo mundo influencia alguém. Não pense que você tem que ter muito seguidor para influenciar alguém. Todo mundo influencia alguém. Então, faça isso, motive, para que isso se propague ainda mais. Aqui, relacionado à pergunta, foi bem difícil. Na verdade, eu vivi isso que eu falei: a frustração, o abatimento, né, a dor da perda. Mas eu tomei uma decisão de recomeçar. Porque ou eu iria ficar lamentando a perda, a frustração e o fracasso de não ter dado certo, ou eu iria enxugar as lágrimas, lavar o rosto e tentar recomeçar, tirar a vergonha de lado e tentar recomeçar. Foi a decisão que eu fiz, mas foi bem difícil, foi bem doloroso. Mas eu decidi assim, como? Pedindo ajuda a Deus, buscando, que me ajudou bastante o meu lado emocional para levantar a minha estima, e recomecei. Eu desenvolvi e aí fui buscando novos conhecimentos, e eu costumo dizer que uma porta para outra porta, uma conexão me leva para uma outra conexão, um relacionamento me leva para um outro relacionamento, né? E é assim também no comércio, é assim. É difícil de me levar. E em um deles a gente teve um problema que o cliente falou uma coisa e na hora a gente não estava aqui. Misericórdia, eu tenho tanta pergunta aqui. Vamos lá. E a gente não tinha a situação que ele estava precisando. E foi um problema assim que a gente ficou: meu Deus, como vai resolver e tal. Graças a Deus a gente conseguiu resolver depois. Mas a frustração de querer dar o melhor e não ter conseguido aquilo naquela hora foi bem assim, bem tenso. Bem tenso. Será que eu nasci pra isso mesmo? Será que dá pra fazer isso? Isso é muito legal antes de você perguntar, porque você vai frustrar e você vai falhar. Vai ter uma hora que você vai tentar entregar o seu melhor, mas você não vai conseguir, você errou. E você tem que ter maturidade para saber que você vai errar. E o que é que eu conserto? Se não der para consertar de jeito nenhum, que eu acho que sempre tem um jeito, pede desculpas. Não fuja, não resolva mesmo, escute isso, pegue isso, mesmo que financeiramente você não saia no lucro naquela operação, naquele negócio, resolva o problema do cliente, você vai sair vencedor e vitorioso lá na frente. É verdade, muito bom. A próxima pergunta é: o senhor acha que alguém que ainda não tem formação, mas possui habilidades, consegue desenvolver um bom negócio? Sim, e sem sombra de dúvidas. O proprietário da Ótica Diniz começou sem formação nenhuma, vendedor puro, começou, empreendeu, deu super certo, tá aí, né? Tem inclusive na internet a história dele, muito bom,
né? Depois ele foi adquirindo os conhecimentos, as formações, mas ele começou pela experiência de venda. Então você precisa começar. Não se prenda a uma formação acadêmica. É bem verdade que se você tiver uma formação acadêmica, você vai se tornar mais completo. Mas você não precisa dela para começar. É verdade. Certo? Não tenha tudo, né? A próxima Comece com o que você tem, é aquilo que eu falei na palestra. A próxima é: qual o jeito mais fácil de se tornar... Existe? De se tornar um empreendedor? Qual a forma mais fácil? Se você procurar ela, a forma mais fácil, você não vai dar certo. Não procure a mais fácil. Não procure a mais fácil. Procura que você tem coragem para começar. Porque pode ser fácil numa área, mas ela vai ser difícil em outra. E eu sempre costumo dizer, comece com o que você tem. Tem um menino lá, vou usar um exemplo, tem um menino lá na igreja, ele é novo convertido, ele disse assim: pastor, estou querendo trabalhar. Eu disse: o que é que tu sabe fazer? Ele disse assim: rapaz, eu tenho coragem de vender na rua. Eu disse: tu vai vender o quê? Ele disse assim: rapaz, eu vi na igreja um menino vendendo jujuba. Eu disse: mas vender jujuba na rua não dá muito certo não, tem muita gente vendendo. Já brinquei com ele assim, né? O que é que tu vai fazer? Ele disse: rapaz, tem uma fábrica de cremosinho ali, que o menino disse que vende cremosinho para mim no preço legal, eu vou comprar. Eu disse: vá, faça isso. A gente ajudou ele, deu o primeiro dinheiro a ele da primeira compra. Ele foi, lucrou, pagou o que comprou e lucrou, porque faturamento não é lucro. Ele pagou o que comprou e lucrou R$50 no dia. Eu disse assim: se você vender esse lucro todo dia, você ganha R$1.500 por mês. Em 3 horas de trabalho. Foi na feirinha do Jacintinho e vendeu. Eu disse assim: por que você não começa? Ele disse: não, porque... Eu digo: até quando você vai dar justificativa e desculpa? Comece com o que você tem, mas eu não tenho nada. Tenha disposição que o que você precisa vai chegar na sua mão. Depois dessa eu estou largando meu emprego. Eu vou pra feirinha. Vamos com calma. E a próxima pergunta é: você já pensou em desistir? Várias vezes. Eu lembrei daquela música da Cassiane, né? Se você... Várias vezes. E você vai pensar. E quando as coisas ficarem difíceis, você vai pensar mais ainda. E quando você for dormir e estiver sozinho, você vai pensar de novo. Mas não desista e não pare. Acredite em você. Mais hoje do que você estava acreditando ontem. Acredite, vai dar certo, vai romper. Talvez alguns pontos precisam ser revisados. Quando alguma coisa não está dando certo, você precisa parar, ponderar, supervisionar, corrigir as falhas e aprumar a rota de novo. Mas não desista, não pare, porque a vitória está bem aí pertinho e talvez você esteja desistindo antes dela. Uau! Dá para você fazer um livro já, né? Rapaz, Próximo empreendimento. vamos pensar nisso aí. Olha, já tem compradores aí, ó. E o bispo falou isso semana retrasada. Olha, desconfirmando. Recebe notícia. Pastor, o que fazer para trabalhar a minha mente para o crescimento do meu negócio? Mindset, mudança de mente. Como é que eu mudo a minha mente? Buscando novos conhecimentos, novas percepções e network. Relacionamentos novos, mindset. Fique perto de quem tem algo para te acrescentar. Pastor, eu não tenho como estar perto fisicamente. Volto de novo. O mundo digital está na palma da sua mão. Quase todo mundo tem um celular na mão hoje. E o YouTube e o Google é de graça. Respondi a sua pergunta. Mudança de mente, adquira conhecimento, busque, você vai ser cheio, impactado. Você vai ficar alucinado, na verdade. Quando eu terminei o meu curso, eu disse: eu preciso fazer, eu preciso executar, porque se eu deixar para depois eu não vou executar. Por quê? Porque o conhecimento mudou a minha mentalidade. Respondido? Muito bom. O senhor tem alguém para indicar, assim, para assistir, para escutar? Tenho sim. Eu gosto muito, assim, de duas referências, assim. Eu gosto muito do... Um é espiritual, que mudou muita chave. Você falou de mente, ele fala do lado espiritual para o lado do empreendedorismo, que é o Mike Murdock, é um escritor americano. E o outro que você pode assistir bastante é o Geração de Valor. Assiste o Geração de Valor, você vai pegar muita coisa boa, muita coisa legal. Ele vai te passar
muito conhecimento, e você vai aprender. E o bom é que a geração de valor, ela fala de várias áreas, de vários segmentos, de vários ramos. Você vai aprender legal. Essas duas dicas aí para você, uma espiritual, que linka para o lado do empreendedorismo, e uma totalmente de empreendedorismo. Aqui em Maceió existe a Tracto, que é uma agência que fomenta. Quem conhece a Tracto? Eu fui para uma palestra da Tracto no ano de 2019, 2020 não teve, 2021 por causa da pandemia, mas ela trouxe vários palestrantes, vários palestrantes, maior do Nordeste, maior evento do Nordeste, que justamente fomenta essa linha de empreendedorismo para vários segmentos. Muito bom. Como conciliar ministério, família e vida profissional? Difícil. Decisão, amor e sacrifício. Decisão, amor e sacrifício. Muito disso. Tem dia que é difícil. Estava compartilhando com o Paulo hoje no caminho justamente essa sua pergunta. O meu tempo hoje é um tempo de muita entrega, mas eu creio que mais na frente eu vou colher esses frutos. De muita disposição, muito amor, muita entrega, e principalmente amor e sacrifício para a obra de Deus, porque a obra é um serviço, é um servo voluntário. A gente não ganha para fazer, a gente faz por puro amor, sacrifício e gratidão do que o Senhor fez por nós. E você precisa, e por último, para encerrar essa resposta, você precisa encontrar um equilíbrio. A ordem disso aqui é o reino dos céus na frente. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6,33. Mas você precisa equilibrar. Você precisa ter tempo para o seu trabalho, mas você precisa ter tempo para a sua casa. No meu caso, eu tenho filha, esposa, mãe, pai. Eu preciso ter um tempo de qualidade. Então o que é que eu faço? Como o meu tempo é curto, eu crio tempos de qualidade. Eu crio momentos de qualidade. Eu vou fazer um almoço, eu me dou, eu me entrego. Eu vou ter um tempo à noite, eu me dou, me entrego. Ao ponto, eu chego em casa todo dia, 1h30, 2 da manhã. Então, eu chego em casa, minha filha está dormindo. Às vezes eu saio de casa, minha filha está dormindo. Mas aí o meu tempo é curto, em determinado momento do dia eu paro e digo assim, hoje eu vou dar uma qualidade, uma entrega, um tempo para equilibrar essa ausência que às vezes eu tenho em alguns dias de trabalho. Então, equilíbrio é tudo na vida. Então, inclusive, Deus nos deu o espírito de equilíbrio. 2 Timóteo 1,7 diz assim, Deus não nos deu o espírito de covardia e de medo, e sim de poder, de amor e de moderação. Equilíbrio. Então, decisão, amor, sacrifício e equilíbrio. Muito bom. A próxima é: tenho algumas ideias para empreender. Como saber qual acerta? Boa pergunta. Difícil saber qual acerta, porque se você tem várias, você precisa se identificar. Eu costumo dizer, você precisa gostar do que você faz. Uma das piores, eu já trabalhei com isso, eu já trabalhei com o que eu não gostava de fazer. É ruim. Pastor, mas dá dinheiro. Mas até quando você vai viver só por causa do dinheiro? Equilibra. Então monta uma coisa que te traga um retorno financeiro. Você não pode só trabalhar no amor. Trabalhe numa coisa que te traga um retorno financeiro e que você se identifique, que você goste. E aí o ponto principal, faz uma pesquisa no mercado. Vê se esse negócio tem perspectiva de crescimento. Isso vai ajudar você a definir. Só nessas 3 perguntas você já vai eliminar alguma das suas ideias. Só nessas 3 pontos aqui que eu respondi, você já vai eliminar alguma coisa dessas ideias. Muito bom. E como fazer para destravar? Para destravar tipo assim, um bloqueio na área de empreendedorismo? Eu tenho uma ideia, já pensei nesses 3 pontos que o senhor falou, mas como é que eu dou o primeiro passo? Como é que eu faço para... Isso vai muito de uma decisão. Não tem aquele dia que a gente diz assim, hoje eu vou. Aconteça o que acontecer, hoje eu vou fazer. Tá meio nublado. Você diz assim, dormiu num dia, vou dar um exemplo bem legal. Dormiu num dia e disse assim, rapaz, se amanhã fizer sol, eu vou à praia. Aí você acorda, tá meio nublado. Aí você diz assim, eu vou, nem que chova, eu vou para a praia. Para você começar e destravar tem que ser mais ou menos assim. Aconteça o que acontecer, eu vou começar. Eu posso dar certo e posso dar errado, mas eu vou começar. E você tem que começar. Tem que começar, não tenha medo de começar. Vou te contar a experiência. Quando eu comecei como corretor imobiliário, que é a minha principal função hoje, quando eu comecei como corretor imobiliário, eu lembro que
eu fui fazer o curso e aí eu recebi um convite para estagiar. Eu estava, acho que na segunda aula do curso. Eu disse assim, eu não vou não. Como é que eu vou que eu não sei? Eu estou na segunda aula, para onde é que eu vou estagiar? Aí depois eu pensei, disse assim, mas se eu não for, como é que eu vou aprender? Aí eu disse, eu vou, mesmo sem saber. Aí eu lembro que uma vez, um cliente chegou no carro e ele foi subir, eu estava num plantão de venda, mas eu não sabia nada, já me colocaram num plantão de venda, eu sem saber de nada. Aí eu entrei no banheiro, eu disse assim comigo mesmo, tomara que esse cliente vá embora, tomara que esse cliente vá embora, tomara que esse cliente vá embora. E ele não foi. E ali naquele dia eu tive que enfrentar o meu medo. Mas eu entrei no banheiro e pedi para o cliente ir embora. Diga aí que coisa, você trabalha, depende do cliente, e quando o cliente chega, você pede para ele ir embora, porque você não se sente preparado. Aí você tem que ir na cara, na coragem, você vai passar vergonha naquele dia, mas depois você vai aprender, daqui a pouco você vai sentir a diferença. Então começa começando, tirando o medo, tá bom? Amém. Olha só, se eu quebrar o meu negócio e tentar continuar nele, por algo que eu gosto, é burrice? Talvez sim. E talvez não. Uma coisa que eu tava e aqui. Talvez sim e talvez não. Porque, por exemplo, talvez você não conseguiu nesse negócio. E aí você não conseguiu porque você não é o perfil. E não é, às vezes, o momento daquele negócio, mesmo você gostando. E talvez não seja. Seja você que por uma má gestão, por uma má administração. Se você vale aquele ponto que eu falei. Você tem que sentar, revisar, ponderar, identificar os erros e corrigir esses erros. Porque principalmente se esse ramo der certo na mão de alguém. Então você precisa identificar onde foi que você errou. Tem esses dois lados. Então, assim, para ter uma análise, você precisa identificar o que foi que aconteceu. Muito bom. Então, realmente. Tem os dois lados. Examine-se, pois. Olha essa aqui. Como conseguir recursos para abrir a empresa? Pois o que eu sonho exige um valor um pouco alto. Boa pergunta. Depende muito, isso varia do ramo que você tem, né? Mas assim, se você tem um projeto e esse projeto depende de um capital inicial mais alto, você precisa capitalizar. Como é que se capitaliza? Juntando com o que você tem, ganhando mais de alguma outra renda que você possa agregar, um projeto, uma renda extra, um serviço extra para que você possa capitalizar, ou vendendo algo inicial que você tem para que você possa capitalizar. Capital inicial é maior, mas todo negócio que depende de um capital inicial maior precisa de um projeto e uma análise maior, para que você não erre, porque se você errar, a perda é maior. Você tem que ter esse entendimento. Então você capitaliza assim, não pensa que o dinheiro vai cair do céu não, mas lembra que eu falei, você se movimentando, as portas vão abrindo. Eu conheço uma pessoa, escute só, ela trabalhava de cerimonialista, inclusive é minha discípula, trabalhava de cerimonialista numa empresa, e ela disse assim, pastor, o meu sonho é ter uma empresa cerimonial. Disse que legal, cara. Vamos orar por isso. E ela ia no culto, passou um tempão trabalhando. Chegou um dia que a dona da empresa chegou e disse assim, eu estou tão cansada. Eu tenho um negócio, eu estou tão cansado. Olha, eu tenho umas agendas para o ano que vem, era perto do fim do ano. E tem umas para esse ano. Até esse ano eu vou cumprir as agendas. Ano que vem eu não vou cumprir mais. Ela disse, como você vai fazer? Ela disse assim, tu quer essa empresa, esse negócio para você? Amém. Ela disse, como? Quanto é que eu vou ter que te dar? Ela disse, nada. Eu vou passar a empresa para você. Você está no meio. Oportunidades surgem. Mas se você não tivesse trabalho, vou nada trabalhar, vou só esperar ou juntar o dinheiro para começar o negócio. Vai perder. É aquilo que eu falei, as oportunidades surgem no do trabalho, o trabalho chama, o trabalho atrai. E quando você é um bom profissional, isso vai atrair. Por que foi para ela? Porque a moça identificou que ela era uma boa profissional e ia dar conta do serviço. Pegou? Então não pense que você está fazendo para alguém, você tem que fazer de qualquer jeito. Faça para alguém o que você estivesse fazendo para você mesmo. Glória a Deus. Olha só essa aqui. Qual foi seu maior desafio como empreendedor? Quando você não sabe para onde ir, não faça nada. Pare, pense, espere, encontre o equilíbrio e depois recomece. Por segundo foi quando eu quebrei.
Porque quando você quebra, você perde, você sai devendo. Você tem, de repente você não tem e ainda está devendo. É difícil. Você tem algo, todo mês você tem algo, todo mês você tem algo. Daqui a pouco você perde o que você tem e ainda está devendo. Então esse foi o segundo momento mais difícil. Mas a gente consegue superar. Amém. Eu lembro de uma palestra do Bispo Robson sobre finanças, que ele disse, quem quer ser milionário? Todo mundo, ali, quem quer receber uma ligação de cobrança? Boa. No outro dia. Aí também tem esses pós e contras, né? Eu sempre costumo dizer isso, e falei hoje na palestra, se você não receber o problema, você tem que se apresentar o problema. Quem é a cobrança? Aonde é? Eu vou te pagar. Eu já vivi isso, já vivi as duas esferas. Quando eu não sabia, eu fugia. E quando eu aprendi, desenvolvi, eu recebi a ligação. Eu estou te devendo, vou pagar, mas não posso pagar hoje, nem posso pagar agora. Mas eu vou te pagar. Me dê um prazo, me dê uma misericórdia aí, que mais na frente eu pago. Eu sempre costumo dizer assim, todo bom empreendedor tem que aprender a dever e tem que aprender a ter. Porque tem gente que sabe dever e administra bem, mas não sabe ter. Quando tem, estraga. Não poupa, não faz reservas. Depois lê sobre o José. José, na época boa, nos 7 anos bons, poupava 20%. Tudo que ele tinha, 1/5 ele guardava. Tinha muito, ele guardava. Tem gente que tem muito e gasta tudo. Verdade. Qual a sua maior dificuldade na área de trabalho? Sem sombra de dúvida, relacionamento com pessoas. Sem sombra de dúvida. Mas é desafiador e é prazeroso. Porque é justamente você resolvendo o problema das pessoas que você vai ser recompensado. Mas é difícil. Tem dia que a gente pega pessoas complicadas no nosso caminho, não é não? Tem dia que você sai de si. Você precisa voltar ao equilíbrio, fazer o seu eu e ser coerente, ser correto. E saber de uma coisa, que isso me ajudou muito, viu, Wes? E eu aprendi isso assim dentro desses últimos 2, 3 anos. Não queira agradar a todo mundo. Tem gente que não vai comprar de você. Ela não vai gostar de o seu produto, ou o seu projeto, ou o seu serviço talvez seja até melhor. E tem até um preço melhor do que o de outra pessoa, de outro concorrente, mas ela não vai comprar de você. Então pare de querer que todo mundo compre de você. Pegue o seu público, quem gosta de você, quem compra de você, e preste o seu melhor serviço. Isso destravou demais, porque eu ficava mal. Por quê? E a gente vai se questionando, né? Vai se cobrando, né? Entenda isso. E também não se acomode. Vai gerar outros que você tem aí no mercado que vai comprar de você. Muito bom. É forte isso aí, né? Porque não, como na palavra mesmo que você estava dando, saiba receber não, saiba lidar com não. Mas quando você recebe parece que né? Tá parecendo também uma ministração para ganhar pessoas, como você falou. A gente vai receber, mas sempre vai, não olha para trás, não baixa a cabeça, continua. No início, quando eu recebia não, eu ficava tão triste ao ponto de querer adoecer na alma. Quando eu trabalho com corretagem, então assim, um não de uma corretagem é um dinheiro que deixa de entrar alto. Mas depois, hoje em dia, quando você administra, você recebe não de uma forma tão suave que você nem sente. Faz parte, é uma evolução, é uma construção, na verdade. Forjar, né? O emocional. É o que a gente precisa buscar. É como Deus agiu na sua vida para que o Senhor chegasse onde está agora. Aí eu acho que é a graça de Deus. Acho que é o favor de Deus, porque a gente não merece. A misericórdia, a graça, o favor. Não dá para mensurar como é que... O que é que eu fiz? Eu só fiz me render. Só fiz servir. E é o que eu tenho feito. E luto, viu? O empreendedor, ele tem uma luta. Não deixar o seu negócio, o seu trabalho, roubar o seu tempo com Deus. Não permita isso. Você vai afundar. Não permita. É um conselho que eu posso te dar. Não permita. Uau. E não é qualquer um não, minha gente. Olha o conselho. É uma pessoa experiente que sabe o que está fazendo. E muitas vezes a gente vê pessoas novas iniciando, dizem, não tenho tempo, não tenho... E, além de empreendedor, é pastor, tem a família, é um monte de coisa e não abre mão, né? Verdade. Isso é muito importante. E eu vou finalizar aqui com essa pergunta. Tem algumas outras, depois a gente pode até gravar com o senhor, né? Para estar respondendo no nosso Instagram, mas essa aqui é bem interessante, que ela fala:
houve sacrifício para o seu crescimento? E sim, como foi a experiência? E se sim, qual foi a experiência de sacrificar? Sim, e há quase que diariamente. Tem dias que é mais suave, tem dias que é bem delicado. Tem horas que você vai sacrificar o seu tempo, tem horas que você vai sacrificar o seu lazer, tem hora que você vai sacrificar o seu recurso, tem hora que você vai sacrificar o seu serviço, tem hora que você vai sacrificar um tempo com a família. No início é doloroso, mas depois é prazeroso. Amém. Uma salva de palmas, gente. E, pastor, deixa eu só ver aqui o que a... Amém. Tô vendo aqui como é que fala? A produção. A pauta, né? A pauta. Mas assim, foi muito... Eu acredito assim, quem foi abençoado hoje? Quem vai sair daqui tocando fogo no seu empreendimento? Tocando fogo, não, de uma maneira boa, né? Mas, gente, foi muito, muito bom mesmo. Muito... Eu tinha certeza, sabe aquela certeza que você estava falando aqui? Que eu iria receber uma palavra muito forte hoje. E foi sim. E eu creio que muitos outros aqui se renovaram, se reanimaram. Nós estamos muito, muito contentes pelo que o Senhor veio derramar sobre as nossas vidas. Sei que algumas pessoas não conseguiram participar hoje. A gente está com a palavra gravada aí. Mas, com certeza, isso é algo que a gente vai ter que ficar ouvindo sempre, ouvindo sempre. Eu anotei aqui um monte de coisa. E isso realmente isso marcou muito o início de algo que Deus vai com certeza fazer. E eu queria pedir para o senhor dar suas considerações aí. Que bom. Passe com o pessoal. Eu também, assim, queria agradecer. Não tenho dúvidas que uma porção te foi acrescentada hoje, uma porção de conhecimento. Pega isso e guarda, retém. É o conselho que eu posso te dar, retém. Talvez você não use por esses dias, mas em algum momento da vida você vai usar esse conhecimento. E agradecer a oportunidade, como eu já falei, me sinto feliz e honrado de estar aqui e me sinto servo disso, porque eu aprendi que se a gente está fluindo em alguma coisa é porque tem algum propósito. Então deixa Deus cumprir o propósito nas nossas vidas, na minha vida, e conte comigo que sempre que precisarem estarei à disposição de vocês. E que Deus abençoe, fortaleça e faça vocês prosperarem em tudo que vocês colocarem a mão. No nome de Jesus. Obrigado, que Deus abençoe. Mas eu não queria encerrar sem pedir para que o senhor orasse por nós aqui, para a gente finalizar, amém? Queria que o senhor fechasse com a oração. Vamos orar. Então, assim, já que a gente vai terminar com a oração, eu queria que você mentalizasse, pensasse na oração, colocasse diante de Deus o seu sonho, o seu projeto e o negócio que já existe, porque como a Wes falou aqui, existe já alguns negócios em andamento, né? A confirmação, a bênção, a prosperidade. Eu vou te dar, já que a gente está linkando aqui para o espiritual, deixa eu te dizer, torna o teu negócio um abençoador. Provérbios 11:24 diz que a alma generosa prosperará. Faça do seu negócio um negócio generoso. Não faça um negócio mesquinho, que retém mais do que lhe é justo. Seja um abençoador através do seu negócio. Bom? Então, coloca a mão no teu coração, ora e apresenta a Deus o teu negócio, tua vida. Peça para que Ele estenda a mão dEle, a graça dEle, o fluir dEle e o mover dEle. Pai Deus, no nome de Jesus eu te louvo, te exalto e glorifico, pois estamos aqui reunidos para te bendizer, te louvar, te agradecer por esse ambiente, por esse ensino, por essa mudança de mente e renovação da nossa mente. Mas eu quero orar pela graça e pela misericórdia de Deus. Deus, aqueles que já têm, já fazem e já trabalham com algo, já empreendem algo, eu oro para que a tua graça, o teu mover, o alcance, para que eles sejam surpreendidos com o favor de Deus por esses dias, que o Senhor levante os ajudadores, que o Senhor levante as colunas, que o Senhor levante os clientes, que a tua mão esteja estendida, e aqueles que ainda não exercem, que a tua graça, o teu favor e a tua misericórdia e as oportunidades dos céus apareçam sobre a vida deles, que eles sejam agraciados, surpreendidos, porque o Senhor é bom em todo tempo e em todas as coisas o Senhor é bom. E eu declaro uma medida recalcada, sacudida e transbordante sobre a vida deles, no nome de Jesus. E todos vocês dizem amém. Vá na paz, querido, Deus te abençoe.